Bom dia a todos. Eu vou me permitir falar daqui mesmo, acho que mais confortável, né? Tem uma arquitetura do poder que eu pretendo também questionar por via da minha fala. Eu acho que a melhor forma de começar a criticar essa arquitetura é falando daqui, né? Mais próximo e no mesmo nível e abaixo daqueles que me ouvem. Eu acho que isso é mais confortável para mim. Eu quero agradecer, inicialmente, ao OAB pelo convite, cumprimentar o professor Antônio Fabrício, também em nome de quem cumprimento os demais colegas deste painel. Dizer que, para mim, é uma grande honra ter sido chamado pelo professor Dierle a integrar, né, esse quadro de colegas que discutem esse novo CPC. Eu só espero que o professor Dierle, diante do que aqui direi, não se arrependa do convite que me fez. O rótulo da minha fala é uma teoria geral da execução, né? Naturalmente, muito pouco eu teria a dizer sobre o novo CPC, especialmente, pontualmente, depois da exposição do professor Cássio Scarpinella. Naturalmente, é um professor que conhece todos os detalhes da lei, todos os meandros, né, da sua votação, da sua aprovação, da sua discussão, e, certamente, ninguém mais qualificado para falar sobre a teoria da executividade no novo CPC que o professor Cássio Scarpinella. A minha fala, né, o presente que me deu o professor Dierle, é sobre a teoria geral da execução. Então, naturalmente, tendo em vista as características desse congresso, que busca debater exatamente o novo Código de Processo Civil, eu tomo a liberdade de falar de maneira geral, de maneira mais ampla, sobre a articulação entre a teoria da executividade do novo CPC e o direito democrático. Aspectos que foram suscitados aqui de maneira brilhante pelo professor Cássio, eu pretendo retomá-los de maneira mais pontual. Então, eu falarei, sem perder de vista, dois aspectos que considero relevantíssimos. Primeiro, o marco teórico do novo CPC, que foi uma pergunta que o professor Cássio nos deixou aí, né? E segundo, eu quero dizer que tudo que eu disser aqui, exatamente pela novidade do CPC, do que ele apresenta, do seu texto, das armadilhas, também denunciadas aqui pelo professor Cássio, tudo que eu disser aqui deve ser relativizado, né? Eu não pretendo dar lições, eu pretendo colocar problemas. Então, no sentido popperiano do termo, o que eu aqui exponho são hipóteses. E essas hipóteses precisam ser falseadas permanentemente, né, sob pena de construção de um saber dogmático, que, naturalmente, não é isso que eu pretendo. Bem, eu quero deixar claro que, na minha perspectiva, e por isso eu considero um presente aquilo que o professor Dierle me deu, é mesmo necessário falar de teorias. Temos que falar de teorias. Alguns podem até se perguntar, mas a organização da OAB, a OAB tem essa função brilhantemente desenvolvida de apoio ao advogado. O advogado é aquele que está lá no fórum, é aquele da prática. Pois bem, mas eu acho que nós precisamos também pensar teoricamente, né? A gente precisa falar de teorias. É necessário teorizar o processo civil, porque, quando não abordado criticamente, o direito processual fica adstrito a um instrumento, a uma espécie de chicote, um chicote de docilização dos destinatários das decisões. E de viabilização do controle da legalidade, também o professor Cássio se referiu a isso, por umas poucas iluminadas e especialíssimas consciências. Acho que é preciso falar de teorias, inclusive da execução ou da executividade, para romper com a ideia de que o que importa é a prática. Isso é muito comum, né, nas faculdades, nos cursos de Direito, né? O aluno do sexto, quinto, sexto, sétimo período consegue um estágio e volta satisfeito, já de terno, né, gravata, vai para a faculdade assim, né, como uma espécie de prêmio, né? E ele, então, vai abandonando as aulas sob o argumento, ou sob o pressuposto de que ele está aprendendo
lá na prática. Então, agora ele não quer saber das teorias que o professor possa ter a expor, e ele quer saber da prática. É lá que ele aprende a partir daquele lugar que ele terá sucesso. Mas eu acho que a supervalorização da prática é, no mínimo, ingênua. Porque, ao que tudo indica, parece supor que a prática surge botanicamente. Apareceu uma prática ali, olha lá, vamos lá, passemos por aquela prática. Então, a impressão que nós temos é que a prática surgiu botanicamente e que esse aluno, principalmente, ele vai se embrenhar nessa floresta, né, de práticas que são absolutamente novas para ele. O que acontece é que essas práticas não surgiram do nada. Essas práticas já estão contaminadas de teorias. Eu acho que isso que é importante perceber. Nós precisamos discutir teoria para revisitar a prática. Precisamos saber qual é a origem teórica das nossas práticas. E é sobre isso também que falarei, óbvio, né? A prática nos remete à realidade. Também isso é um discurso comum no direito, né? Principalmente na execução. A nossa realidade, a realidade na inadimplência, exige uma nova perspectiva executiva, e etc, etc. Mas o que eu penso também é que é importante, que é preciso, inevitável, que se indague essa tal dessa realidade. Porque também o que a gente chama de realidade não é inocente nem casual. Ela continua a ser construída para evitar que seja questionada. Então, não podemos simplesmente nos render a essa realidade. Eu gosto da realidade, a realidade não nos permite fazer mais nada. Por que a realidade não nos permite isso? Porque aí a gente está renunciando a um direito que pudesse produzir uma outra realidade. A realidade em que vivemos, lembro aos colegas, e aqueles que estão no fórum todo dia sabem disso, sentem na pele esses impactos, a realidade que vivemos é genocida, em todos os sentidos que essa palavra possa assimilar. É exatamente porque o direito deve implementar uma outra realidade, e não ratificar essa que está aí, ou consertar, ou pretender melhorar, porque essa é irresgatável, é que precisamos teorizar o direito. E é isso que eu pretendo fazer, discorrendo sobre uma teoria geral da execução. Porque eu farei com base em reflexões acerca do direito processual democrático. Então, vou falar da executividade do direito processual democrático. Lembro, para começar, que assim como faz o CPC de 73, como bem disse o professor, indagou o professor Cássio, o novo CPC adota um conceito de processo. Então, quando se fala de processo, o novo CPC tem um conceito, assim como tem o de 73. Então, se alguém pergunta o que é processo, é isso que processo é para o novo Código. No artigo 238 do CPC novo, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado e o interessado a integrar a relação processual. Isso significa, basicamente, que, para o Código, processo é relação jurídica de direito público. A consequência disso é que, se o processo é relação jurídica de direito público, e isso, sabem, foi proposto por um alemão em 1868, um sujeito chamado Oskar von Birloff, quer dizer, 1868. Nem possibilidade de avião havia. Então, nessa proposta, esse sujeito diz que processo é relação jurídica para dizer, basicamente, de maneira oculta, que processo é uma relação de submissão das partes ao juiz. Então, tem um protagonista desde sempre. Ou seja, na visão biloviana, instaurar um processo é um ato suicida. Porque você está se submetendo a um sujeito que é desde sempre mais do que você. Você já entra nessa relação numa situação diminuída. Os advogados sabem bem o que isso significa. Longe de ser, no entanto, uma questão meramente teórica, o que supõe esse conceito de processo é que as partes tornam-se jurisdicionadas. Então, há um jurisdicente e há um jurisdicionado. É a isso que reduz a teoria do processo como relação jurídica o cidadão. Ele fica reduzido à condição de delinquente que aguarda o dizer sapiente do direito
por alguns especialistas escolhidos a dedo. Interessante que nós ainda falemos, né? A gente escreve sobre isso, a gente ensina nas salas de aula, a gente ouve nos inúmeros votos dos tribunais, dos desembargadores, dos ministros, a gente ainda ouve as expressões iura novit curia, narra-me os fatos e eu te darei o direito. Então, vejam que lugar espetacular esse do juiz Biloviano. Ele sabe o direito. Pois bem, essa perspectiva teórico-conceitual, né, que é adotada por um código que é feito no Estado Democrático de Direito mais de 120 anos depois da proposta biloviana, no Brasil, quer dizer, o sujeito faz uma proposta na Alemanha, que processa a relação jurídica, 120 anos depois, no Brasil, no pós-Constituição Democrática, adota-se o conceito proposto pelo alemão, que queria, no final das contas, instalar o Estado Social alemão, né? Então, essa perspectiva teórico-conceitual repercute nas técnicas executivas do novo CPC. O professor Cássio Scarpinello deixou isso muito, muito claro. As dúvidas que ele suscitou são prova disso, né? Mas eu penso que, no âmbito da executividade, é ainda mais truculento do que o CPC em vigor, que eu quero lembrar, mais uma vez, o CPC em vigor, eu digo isso sempre que tenho oportunidade, o CPC em vigor foi escrito por Alfredo Buzaide, co-redator do ato institucional número 5, e sob a vigilância de Emílio Médici. Então, não é possível que um código que adota, escrito por Buzaide, na ditadura, co-redator do AI-5, adota a teoria do processo como relação jurídica, o novo CPC adote essa mesma teoria. É claro que nós temos que considerar que o novo CPC tenta se livrar dela. Não quero aqui dizer que o CPC seja uma espécie de aventura, o novo CPC. O que eu estou querendo dizer, e eu quero dizer expressamente, que o CPC adota esse modelo, essa referência teórica, mas há vários dispositivos pelos quais a atividade de interveniência dos estudiosos tenta se livrar desse marco teórico. Mas aí ele está, né? Eu não vou, para falar de uma teoria geral da execução no direito democrático, eu não vou falar de considerações específicas relativas ao CPC, às técnicas executivas, isso foi muito bem posto pelo professor Cássio. Para ser fiel ao meu tema da teoria geral da execução, eu quero ficar adstrito a esse problema do processo como relação jurídica no CPC. Isso tem uma repercussão direta na execução. Exatamente por ela, processo como relação jurídica do CPC, é que se mantém no novo CPC a crença da valia da função pedagógica da atividade judicial executiva, como se o judiciário fosse fonte especial de uma ética a ser ensinada aos seus jurisdicionados. Assim como prevê o artigo 5992 do CPC em vigor, o juiz poderá também, no novo CPC, pelo artigo 772, inciso 2, convocar o devedor para adverti-lo de que certas condutas por ele adotadas consideram-se atos atentatórios à dignidade da justiça. Isso é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi. O juiz chama o devedor e fala, olha, o senhor está praticando atos atentatórios à dignidade da justiça. Por causa disso, o senhor será multado. Então, antigamente, as pessoas chamavam isso de pito, né? O juiz passa um pito no executado. Então, isso está mantido no Código Novo. Então, o juiz chama o devedor e vai adverti-lo de que certos atos são atos atentatórios à dignidade da justiça. Aqui o juiz age como um diretor, coordenador ou disciplinar de colégios infantis. É a infantilização do jurisdicionado. Infantilização significa a imposição da impossibilidade de falar. Infante é aquele que não fala, né? Então, o que nos parece estranho, né? Então, vai lá o juiz, chama o executado e aplica a ele uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Além disso, o CPC traz mais uma hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça, pelo que eu pude examinar, né? Qual seja o ato do executado que dificulta e embaraça a realização da penhora. Mas o que me estranha é que o novo CPC nenhuma disposição traz sobre o ato atentatório à dignidade das partes, decorrente de uma ordem executiva. Quando, por exemplo, e nós, advogados, sabemos
do cotidiano, né, da reiterada ocorrência dessa hipótese, né, de uma ordem executiva, quando, por exemplo, se determina a realização de penhora sobre bem de família, sem cautela ou contraditório prévio, expondo não só o executado, como também seus familiares, a angustiante e iminente violação de direito fundamental. Também quando se realiza, como acontece na prática, olha a prática mortal, a prática matando, né, bloqueio eletrônico às cegas, que atinge rendimentos de aposentadoria, quantas vezes a gente vê isso, né, inviabilizando a sobrevivência do executado. É a mesma coisa. Sobre esse aspecto, é bom lembrar que o novo CPC traz, sim, responsabilidades por esse bloqueio, mas ao banco, se o banco não desbloquear diante de uma contraordem do próprio juiz. Estranha-se, quando se reflete no marco de uma teoria geral da execução alinhada ao Estado Democrático de Direito, que respeite os direitos fundamentais necessários ao exercício da própria procedimentalidade jurídica, que o Estado-juiz, no novo CPC, conceito de Estado-juiz no Código, né, continue blindado em relação à responsabilidade pelas desconsiderações de direitos fundamentais. Aliás, o que a teoria da execução democrática deve perquirir é se o Estado tem dignidade que possa ser ferida e punida, como pretende o novo CPC. Mais ainda, deve-se perguntar onde está a dignidade merecedora dessa proteção, se o Estado é ele próprio, historicamente infiscalizável e omisso na implementação de direitos fundamentais. De que dignidade se trata? A Constituição não fala de dignidade do Estado. No novo CPC, a dignidade da parte, tratamento procedimental isonômico, como se vê, não merece nenhuma proteção. Porque supõe-se a delinquência consciente, permitida, pretendida e evitável do devedor. O Estado está fora disso. Pela teoria da execução do novo CPC, que vê no processo uma relação jurídica, não se prevê que se possa impor ao juiz multa por ato atentatório à dignidade da parte. Também não prevê o Código, embora seja pródigo em multas aplicáveis pelo juiz aos litigantes de má-fé, nenhuma punição ao juiz por judicação de péssima fé, que nós vemos que acontece também todos os dias. Aliás, a multa do castigo dado pelo diretor pedagogo Estado-juiz não poderá, no novo CPC, sequer ser relevada. Então, quer dizer, antes o juiz chamava, falava, olha, isso é ato atentatório à dignidade da justiça, o senhor não pode fazer isso, mas se o senhor me der algumas garantias, eu posso até relevar a multa que eu aplico em função disso. Agora, não. Ainda assim, o juiz pode chamar para advertir. Quer dizer, a pedagogia radical. Então, deixo aos colegas, aos senhores e senhoras, as perguntas que me faço toda vez que me debruço sobre o novo Código de Processo Civil, inclusive quanto a uma teoria geral da execução. De onde vem essa fé que um novo CPC deposita, claro, não sem reservas, nos juízes? Seria ela substituta daquilo que Max Weber chama de fé na legalidade? É um retorno à dominação carismática? Seria o judiciário do novo CPC o locus dos novos profetas? Esses profetas que nos dirão como conduzir nossas vidas? A se manter a teoria da execução no novo CPC, a advocacia, como sabem, vai se tornar cada vez mais dispensável. Porque cada vez mais o juiz saberá sozinho o que fazer, cada vez mais o direito será dele e a execução se conduzirá pelo seu saber e pela sua diligência. Talvez, se nós adotássemos uma teoria geral da execução no direito democrático, não mesmo nos ocuparíamos de elaborar um novo CPC. Essa foi desde sempre a minha opinião. Embora não retire, naturalmente, a valia dessas tentativas de melhorar o que temos. Mas eu acho que nós teríamos que criar um código de procedimentos de execução de direitos fundamentais e de fiscalização da administração governativa. O professor Cássio disse aqui, mudanças no orçamento, né? Alterações contingentes na legislação. Então, se nós tivéssemos esse código de execução de direitos fundamentais, de fiscalização democrática, talvez não estivéssemos vivendo essa realidade que nos sobra. Pensar a execução no direito democrático não é pensar em como o devedor deve ser eficazmente violentado para acatar obrigações, mas indagar sobre como e por que se estimula o endividamento crescente em massa da população para torná-la inadimplente. É indagar sobre como um Estado se diz digno,
que se diz digno, expolia o cidadão a que chama de contribuinte sem nada dar em troca. Sob se é admissível prender aquele que não acata prestações alimentícias, quando muitas vezes, sabemos também disso na advocacia, ele próprio pouco tem o que comer. Tudo isso precisa ser pensado na elaboração de uma teoria geral da execução do direito democrático, para que a execução, na perspectiva específica do direito processual democrático, né, nessa lógica do direito processual civil, seja menos necessária e menos violenta. Então, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor Dier.